Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo Botelho, sou professor do Departamento de Contabilidade aqui da FEA USP Ribeirão Preto e um dos coordenadores do MBA Contabilidade em FRS na modalidade EAD, que está patrocinando esse webinar. Hoje a gente quer falar com vocês a respeito de Contabilidade 4.0. Para isso convidamos aqui o professor Juliano Orsi, doutor em Controladoria e Contabilidade aqui pela FEA Ribeirão, professor da FEA São Paulo e da Unib, do mestrado em Contabilidade. Professor Juliano e também profissional da área de contabilidade. É um prazer ter você aqui com a gente nesse webinar. A gente pensou nesse assunto, Contabilidade 4.0, porque a gente está aí nesse momento da quarta revolução industrial, né? Começou lá atrás com a mecanização a vapor, depois na linha de produção, a segunda revolução, a terceira com a automação, e a gente está agora nessa figura da quarta, que vai além da automação, mas da cibernética, de toda essa questão da inteligência artificial. E os contadores, a contabilidade também está entrando nessa contabilidade 4.0. Como que você vê o que é essa contabilidade 4.0, o que é isso para o mercado do profissional? Boa noite, professor Marcelo. Boa noite a todos. Primeiramente, uma grande satisfação estar presente aqui em Ribeirão novamente. Sou sempre muito bem acolhido aqui na FEA Ribeirão. E como você disse, né, a contabilidade vem passando por essa transformação, mais uma, né? E se a gente for buscar na história da contabilidade, a gente tem os sinais de contabilidade lá na pré-história, né? Depois a gente tem lá em 1494 o Luca Paciolo publicando a Suma, onde ele traz as primeiras noções de partidas dobradas, né? Aí no início do século passado, ali com a Revolução Industrial, a gente tem o surgimento da contabilidade de custos, da auditoria, né? As primeiras empresas de capital aberto, e aí a necessidade da auditoria. E em todos esses momentos, a contabilidade ela foi se adequando à necessidade da sociedade, né? E em todos esses momentos a contabilidade não acabou, pelo contrário, ela se transformou, né? E a gente tem uma crença muito forte de que ela também vai se transformar, vai se adequar e vai atender essa necessidade que a sociedade está impondo, né? Então, a gente crê que ela vai sofrer os impactos, né? Mas o contador vai ter que se virar, né? Vai ter que se adequar. Vai se adequar, com certeza. Legal. Pensando nisso e até também deixando disponível para quem quiser mandar perguntas, a gente tem essa possibilidade aí. Bom, o contador vai precisar se adequar, a contabilidade vai se adequar. E como que você vê que é o melhor caminho para essa adequação, né? Qual seria o direcionamento para isso? Então, a gente conversando com profissionais da área, né? Como o professor Marcelo disse, eu também atuo como contador lá na minha cidade, em Atibaia, e desde o tempo de faculdade a gente escuta o contador reclamando que ele trabalha muito para o governo, né? Que ele atende muita a demanda burocrática do governo, com obrigações acessórias, e pouco ele faz contabilidade. Isso se a gente pensar principalmente no público de escritórios contábeis, né? A gente não pode expandir isso para as empresas que mantêm contabilidade própria, porque aí realmente a contabilidade, além de cumprir com essas obrigações impostas pelo fisco, ela também subsidia a administração, a gestão com informações contábeis, né? Mas todas têm a parte do fisco, todas em geral, como principal, né? Exatamente, né? Então, mesmo a indústria, a empresa que tem a contabilidade própria, ela tem lá o departamento fiscal dela, né? E aí,
A ideia dessa contabilidade 4.0 é justamente a gente pular essas etapas de processamento manual, de atividades repetitivas, né? A tecnologia vai nos auxiliar nesse sentido, de aquilo que foi produzido uma vez em termos de dados já vai ser reconhecido pela inteligência artificial da empresa e pelo ERP da empresa. Então você vai ganhar muito em produção de dados, né? em manutenção de base de dados para gerar informação, né? E aí a gente vai parar de trabalhar para o fisco, né? Ou vai trabalhar menos para o fisco e vai conseguir exercer aquilo que o contador sempre pleiteou, né? Em termos de ser um assessor, de ser um consultor para a empresa, né? De fazer valer a inteligência contábil mesmo e não só a burocracia fiscal. Então assim, o que a gente está vendo é que é uma automação mesmo, né? Tudo aquilo que é repetitivo, que tem pouco poder de decisão, vai ou já está sendo automatizado. Exatamente. Ou pensa num escritório de contabilidade hoje, né? Que tem o seu software de contabilidade, que trabalha com vários clientes de N setores. Eles têm uma estrutura de colaboradores que praticamente passam o mês todo processando informação, né? Então, se a gente for voltar o olhar para o departamento fiscal, por exemplo, a empresa emitiu nota fiscal de venda. Antes disso, ela comprou uma mercadoria que veio nota fiscal do fornecedor. Então, a gente já tem a geração da informação do fornecedor, a gente já tem a informação da geração da informação gerada pela empresa, né? Por que o escritório de contabilidade vai digitar uma nota fiscal ou, no melhor dos cenários, vai importar um arquivo XML com aquelas informações manualmente, né? O funcionário vai lá selecionar os arquivos a serem importados. Se a gente tem a tecnologia da informação a nosso favor, né? A gente pode, do jeito que a nota saiu do fornecedor ou que o cliente emitiu, a gente já consegue trazer essa informação para o nosso software, né? Para a nossa contabilidade. E aí a gente tem o único trabalho de validar a informação, né? Agora, eu acredito que o primeiro grande impacto da contabilidade na contabilidade 4.0 vai ser essa redução de inputs, né? A gente trabalhar com uma informação mais codificada, né? Todos falando a mesma língua, todos tendo essa informação rápida assim que ela surge. Que também é bom porque a gente acaba reduzindo chances de erros, de retrabalho e até mesmo o próprio custo da contabilidade, sim, que é uma coisa que o empresário às vezes vê a área contábil da empresa ou do escritório, do terceirizado, como um custo do inimigo, né? Eu estou pagando aqui para atender ao governo, mas não está me gerando informação. Exatamente. E é interessante que a gente vê alguns órgãos que estão caminhando para isso também, né? Para essa desburocratização, né? É lógico que todo começo gera um desconforto, né? Uma adaptação. Então, a gente está passando, por exemplo, na junta comercial, pelo processo digital. É uma coisa que se fala já há muito tempo, né? E a junta comercial do Estado de São Paulo, ela vem buscando essa integração com os demais órgãos para justamente facilitar os processos de abertura de empresas ou alteração de empresas. E hoje o processo está praticamente digital, né? Então o contador não vai mais receber o papel para manter aquele arquivo físico, vai ser digital, já está digital, né? Ótimo. Quer dizer, isso já tira todo um trabalho que a contabilidade muitas vezes não tinha tempo para fazer, porque tinha que ficar digitando, ou tinha que ficar cuidando do fiscal.
Agora, trazendo isso para a realidade, então, do cerne, da contabilidade mesmo, do débito, do crédito, da elaboração das demonstrações financeiras. Quer dizer, tudo isso agora vai sobrar mais tempo porque eu não vou precisar me dedicar. Mas e como fica a função da própria contabilidade nessa contabilidade 4.0? Eu vou ainda precisar ficar debitando, creditando? Como você vê a função clássica da contabilidade aí? Então, a gente vai ter um trabalho só, que é o parâmetro no início da operação. Está parametrizado, acabou. O restante vai ser praticamente automatizado, né? Hoje, a gente participou da Convecon no começo de novembro em São Paulo, né, a convenção dos contabilistas do Estado de São Paulo, e o tema da Convecon esse ano foi Contabilidade 4.0. E alguns expositores já apresentavam soluções nesse sentido de integração entre a empresa, o ERP da empresa, e um software de contabilidade, né? É uma ideia ainda bem seminal, as empresas estão desenvolvendo, mas está aí, né? Eles apresentaram, dos expositores apresentou na Convecon uma versão que atende Simples Nacional prestador de serviço. Então, a empresa, utilizando o ERP, né, para emissão de nota fiscal, para controle financeiro, no caso de serviço não tem o controle de estoque, mas o ERP disponibiliza essa solução também. Controle de compras e a cada momento, né, a cada minuto, a cada nota fiscal emitida, o contador tem condições de emitir uma DRE automaticamente. Então, lá da empresa... Aquela história, eu vou demorar um mês para fechar a contabilidade, 2 meses. O cliente virou o mês lá, dia 30 de novembro para 1º de dezembro. Ele encerrou, não tem mais nota cancelada, está tudo certinho, beleza, faturamento fechado. O contador, num clique, sem brincadeira, num clique, ele faz a apuração do Simples. Então, aquele trabalhão que recentemente foi reduzido pela contabilidade 3.0, a gente reduziu os inputs fazendo importação de XML, né? Então, nem o trabalho de XML você vai precisar mais de importar o XML. Você vai clicar no botão, ele já vai processar internamente, tudo via web, né? Então, tanto o software do cliente quanto o software do escritório estão na nuvem e num clique ele já faz a integração com o PGDAS da Receita Federal e já apura o Simples, né? E aí você fala, e o que eu vou fazer agora? Né? Aí a gente tem que alertar os contadores, olha, lá atrás você não brigava que você trabalhava muito para o fisco? Bem, a tecnologia veio aí e está dando essa mão. E os outros 29 dias do mês, o que você vai fazer? O que você vai oferecer para o seu cliente? Eu acho que esse é o ponto-chave. Esse é o ponto. Né? A gente está vendo soluções cada vez mais automatizadas, com uso de inteligência artificial, como você falou, a custos cada vez menores, que eu acho que são uma preocupação para boa parte do ambiente, dos contadores, mesmo para aqueles que têm escritório, mas também para aqueles que estão dentro das empresas, e agora ele vai precisar estar atento a isso. Quer dizer, como que você vê então que o contador pode se diferenciar para gerar um trabalho que agregue valor nos outros 29 dias do mês? Então, o contador, eu tenho na minha mente e nos meus pensamentos uma mudança de perfil do empresário contábil, né? Hoje é muito comum você ver um empresário contábil ou às vezes uma sociedade de contadores em que os contadores estão lá em cima, né, basicamente no relacionamento com clientes, no consultivo, e eles têm um staff que processa e apura tudo embaixo, né? Obviamente que os grandes escritórios ainda vão apresentar essa necessidade de um staff maior, porque o volume de informação processada é grande.
Mas se a gente pensar num escritório de pequeno porte, que você tem a figura de um contador, que hoje ele tem alguns assistentes abaixo dele, ele está atolado de serviço, ele não consegue fechar um balancete para o cliente no mês seguinte, né? Ele chega em dezembro para fechar um balancete de agosto. Pô, a gente passou aí 3 meses e aí? Né? Se a contabilidade fosse útil ou fosse importante para aquele cliente, ele tem um delay de 3 meses que não vai conseguir atender. Dá para ficar 3 meses sem tomar esperando decisão. O contador, né? Fala, eu estou esperando o balancete do meu contador. Então, eu acho que o contador, ele vai primeiro, ele vai conseguir analisar, por exemplo, se os clientes estão adequados às normas contábeis, né? Tanto os CPCs quanto o CPC-PME, né? Porque a gente que gosta da pesquisa também, a gente vê alguns artigos, né, algumas investigações de pesquisadores aqui no Brasil que evidenciam que as pequenas empresas fazem um CPC mais ou menos, né? Então, você vai ter disponibilidade para isso, né? Para realmente acompanhar se os clientes estão adequados de fato às normas contábeis, né? Você vai ter tempo para estudar esses CPCs e a implantação junto ao cliente, né? Você pode desenvolver também uma linha de serviço voltado para a controladoria ou contabilidade gerencial. Então você deixa de ser o contador do fisco ou o contador pró-fisco e você passa a ser o contador gerencial, o contador parceiro, né? Eu, logo bem no início da minha carreira, da formação, eu assisti uma palestra, não me lembro se foi no SESCOM ou se foi no CRC, mas que já se alertava da necessidade do contador conhecer o negócio do cliente. Ou, se você não é contador de escritório, você é contador de empresa, a necessidade de você conhecer o business da empresa que você trabalha, né? E aí o palestrante ele até usava o exemplo, né? Perguntava para o contador, mas o que a sua empresa produz? Fala, não sei, eu só sei que eu tenho que apurar ICMS. Eu só sei que eu tenho que apurar IPI, né? Então, a gente tendo essa liberação do processamento pela contabilidade 4.0, a gente consegue ganhar tempo para conhecer o negócio do cliente e, de fato, atuar como um contador consultor, né? Então, aproveitando essa tua fala, até eu vou encaixar aqui a pergunta, que é um pouco disso que você já falou, do Fabrício. Quais seriam os novos papéis da profissão contábil nesse contexto de mudança tecnológica? É essa contabilidade consultiva que a gente tem ouvido falar? É essa questão de trazer um modelo de negócio com as normas contábeis? Como que você vê isso? Eu acredito que essas duas frentes, né? Eu acho que a gente tem essa frente que as pesquisas indicam que é carente, né, de você ter uma efetiva implantação dos CPCs nas empresas, principalmente nas pequenas e médias, nas PMEs, e você passar a condição de conhecer o negócio do teu cliente e opinar ou ajudar na gestão do negócio, né? Pensa comigo, você tendo soluções na web, então você tem o ERP do seu cliente na web, você tem o seu ERP, o seu sistema de contabilidade na web também. Há necessidade de você ter uma estrutura física de escritório de contabilidade? Por que você não veste a roupa de consultor mesmo e, de repente, você consegue trabalhar com uma carteira de 10 clientes, né? 10 clientes que te deem uma condição de trabalho e uma condição de remuneração, obviamente, né? E pensa assim, se eu tenho 10 clientes, eu consigo ir meio período por semana em cada cliente. Qual empresa não queria ter um contador, um consultor com um valor razoável dentro da sua empresa, atuando ali, participando de decisões junto com a gestão?
né? Então, o contador ele começa a ter que se mexer e sair de trás da mesa dele, né? Porque é muito comum também você ver os contadores atolados atrás. Antes era atrás de papel, né? Hoje fica atrás de 2, 3 monitores assim, né? E você não acha o contador na mesa. Então, eu acredito que essa saída do contador de trás da mesa dele para ir até o cliente, ele vai ser benéfico para o cliente, super benéfico para o cliente, e vai fazer com que o contador desenvolva essa habilidade de consultor. E eu acho que um ponto-chave também do que você falou, que é conhecer o negócio, entender o negócio, seja para o contador terceirizado do escritório, seja para o contador interno da empresa. Você tem normas hoje como receita, como arrendamento, leasing. Se você não entender o modelo de negócio, o que está acontecendo, você nem sabe como contabilizar, né? As normas, elas são menos rígidas no sentido de ter uma discricionariedade e possibilidade de como contabilizar. Até um pouco dentro disso que você falou, o Marcelo comentou aí que é bem nesse entender de ser uma assessoria, uma consultoria gerencial e contábil, né? Ele até colocou aqui, olha, tem que ter o IFRS como bíblia debaixo do braço para escrituração que vai estar automatizada e o resto aí é tempo que sobra para a consultoria. Isso. Ainda, né, se a gente voltar os olhos para o fisco, o contador também libera tempo para conhecer o negócio do cliente e auxiliar até no planejamento tributário, né? Você pode... Porque às vezes você não consegue dar pitaco no planejamento tributário, não consegue fazer algo diferente pelo cliente ou mesmo pela empresa, porque você não conhece o negócio da empresa, né? Lá no começo da carreira, eu trabalhei como analista fiscal numa indústria. E eu gostava muito, eu adorava quando dava algum problema em alguma nota fiscal. Porque eu fazia o trabalho burocrático, eu fazia a classificação de nota, identificar qual que era o CFLP. Era o que o robozinho está fazendo, isso. Então isso foi mais ou menos 2004, 2005. E aí eu adorava que dava pau em alguma classificação de nota, que eu tinha que descer para o chão de fábrica. E aí eu tinha a figura de um grande amigo, que era o encarregado ali do almoxarifado, e ele tinha a disposição de me levar nos setores para conhecer e falar, essa nota passa por aqui, por aqui, por aqui. Mas não é essa nota, é o produto. A matéria-prima passa por aqui, faz isso e tal. E a empresa, tive a sorte também de a empresa manter um programa de incentivo a ideias, né? De melhoria contínua e tal. E aí eu comecei a enxergar, conhecer o processo e enxergar possibilidades ou de crédito tributário, ou do diferimento de algum imposto, né? Então o contador ele tem essa possibilidade de conhecer o negócio na empresa e de repente até reduzir a carga tributária, por que não? Sim. Ou adequar a carga tributária, né? Porque quando a gente pensa no diferimento dos impostos, não necessariamente é uma redução de carga tributária, mas é você pagar o imposto no momento certo. O que já ajuda muito em fluxo de caixa. Exatamente. Tem toda uma implicação de gestão financeira. Exato. E aí, se você está lá, preocupado em lançar nota, em apurar imposto, fazer DCTF, fazer SPED e tal, não vai te sobrar tempo, porque o dia é comum para todo mundo, né? A gente tem aquele número de horas limitado. Então, a contabilidade 4.0 vem para isso, vem para ajudar a liberar tempo para o contador realmente fazer uma atividade mais analítica do que simplesmente o operacional. Quer dizer, vai para um valor agregado maior, né? Exato. O Wellington está perguntando aqui, dentro de um contexto de contabilidade 4.0, podemos dizer que a geração atual de empresário também é 4.0? E aí, complementando, dentro do contexto brasileiro, o empresário de pequeno e médio porte tem condições de aproveitar de fato as informações para tomar decisões com os dados que são gerados em tempo muito menor? Então, a gente tem que pensar na geração, em qual geração a gente está falando, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, num cenário
de startups, esses empresários eles estão ali voando com informação, com ideias, com empreendedorismo, né? E aí, se você é o contador 4.0 que está nessa vibe, está nessa pegada, vai nesse cara, né? Só que a gente passa por um momento de transformação em que nós temos também os empresários mais antigos. Tem até aquela história das gerações, o pessoal brinca aí, né? Geração X, Y, tem os boomers, né? Do baby boom, tem os nativos digitais. A gente está num momento ainda também... Exatamente. Que eu tenho empresário de cada uma dessas gerações. Então você ainda tem um empresário que está buscando um contador, que ele chama de contador, mas que na verdade ele está buscando um despachante, né? Um despachante tributário aí. O cara que vai apurar DARF para ele, ou vai apurar a Simples Nacional, ou vai tirar a licença do Corpo de Bombeiros, enfim. Esse cara, ele não vai usar a contabilidade para nada. Ele quer um despachante, porque a contabilidade para ele está na cabeça dele, né? E aí esse cara, vocês devem já ter se deparado com alguns empresários nesse perfil. Esse cara confunde o patrimônio, né? Ele compra carro no nome da empresa para ele usar, ele paga a escola do filho com na conta da empresa, né? E aí esse cara, ele não vai ser assim um empresário que vai usufruir da contabilidade 4.0, porque ele não é um empresário 4.0, como ele bem mencionou. No entanto, se você tem esses empresários que têm essa visão inovadora, né? Que tem essa veia empreendedora, a contabilidade é super importante para eles, né? Lá no nosso escritório a gente tem alguns clientes nesse perfil em que nós mantemos reuniões muito frequentes com eles, em que a contabilidade é parte do processo decisório, né? Eles costumam compartilhar a decisão com a gente, né? Querem sempre escutar a nossa opinião, possíveis reflexos de algumas operações. Mas a gente também tem cliente que quer só... Juliano, não quero que você dê pitaco, me dá a guia aqui que eu vou recolher. Não vem com esse negócio de querer controlar muito minha vida financeira aqui, não. Eu quero só saber quanto eu tenho que pagar de imposto. Tá certo. A Poliana está perguntando aqui, eu gostei dessa pergunta, bem interessante, bem pertinente, né? Novas tecnologias requerem do profissional investimento em atualização tecnológica, pessoal, como cursos para a sua equipe e aquisição de novas ferramentas, né? Que é um pouco até o que a gente faz aqui com os MBAs, com toda essa história. Como imprimir no cliente a necessidade de aumento de honorários frente a esses investimentos necessários? Essa é uma matemática que normalmente não fecha. Eu tenho essa veia acadêmica também, né? E eu nunca busquei a atualização pensando no retorno financeiro. Eu sempre busquei a atualização, a formação, pensando no meu crescimento, né? Você está preparado. Eu estou preparado, né? Como eu disse, você vai ter clientes que não vão enxergar o valor agregado. Com certeza. Que você está trazendo pelo fato de você ter uma formação. Então, por exemplo, eu tenho um MBA na USP. O cara está pouco se lixando para o seu título, porque ele não vê valor agregado no teu serviço, né? Agora, a partir do momento que você começa a oferecer esse diferencial, né? De repente você pode fazer 2 meses ali, 3 meses de, entre aspas, amostra grátis, né? Depois disso você senta com o cara e fala: amigo, o negócio é o seguinte, a gente tinha contratado X e Y, estou te oferecendo X, Y e o Z. Então esse Z aqui, você gostou? Legal. Agora você vai pagar. Agora você vai pagar. Eu gosto disso. Isso aí eu falo que é a técnica de traficante de droga. Né? Porque assim, você tem 2 mercados, você tem usuários, os traficantes de droga e o software, né?
Por quê? Porque ele vai lá, ele te dá um free trial, ele te dá um tempo para você testar. A hora que você testa, gosta, toma gosto, fala, nossa, eu quero isso, você fala, agora você vai pagar. Quer dizer, é uma técnica que os contadores podem usar também como uma maneira de, olha, pô, você gostou dessa informação? Foi legal? Foi útil? Então, ela colhe um pouco mais. Então, e alinhado ainda a essa resposta, o contador ele não pode pensar que ele vai trabalhar sozinho nessa revolução, né? A gente tem aí as empresas de software, né, que trazem soluções para o mercado, para os empresários, para as empresas, né, e também para os contadores. E aí essas empresas de software, eles também estão preocupados com essa transformação, né? Afeta diretamente eles. E a gente encontra no mercado algumas empresas que buscam essa parceria com o contador, né? Então, a gente tem empresas, por exemplo, que oferecem uma solução a um baixo custo para o contador e o contador contribui, né, faz essa parceria para implantação de software, de ERPs nas empresas, né? E nessa parceria, para o contador, a empresa de software ela disponibiliza, por exemplo, horas de treinamento online que o contador pode oferecer para o cliente. Então é mais um valor agregado que você pode oferecer para o cliente. Mas também não cai um pouco, Juliano, naquela questão que eu acho que existe muito assim, não posso recusar cliente. Também não tem um ponto que você tem que chegar e falar assim, olha, por esse valor eu não faço, procura no mercado que vai ter gente que faz, mas você vai ver que a qualidade não é a mesma e vai voltar. Porque assim, como professor aqui, nos cursos de graduação, MBA, a gente sempre tem histórias de casos desse tipo. Olha, eu cheguei para o meu cliente e falei, olha, por esse valor eu não tenho condição, melhor se procurar no mercado. E o cara daí 2, 3, 6 meses volta e fala, não, eu prefiro ter a confiança, eu prefiro ter o suporte mesmo pagando mais caro. Exato. Eu concordo, né? O serviço, ele tem de toda a qualidade, de todo tipo, né? De termos de qualidade e também de todo valor, né? O que cabe ao contador é justamente se valorizar, né? Por isso que eu penso nesse formato de negócio mais enxuto, né? Com 10 clientes, dependendo do valor, do tamanho da empresa, às vezes até 5 clientes, né? Mas tem numa proximidade maior. Tem numa proximidade maior e que proporcione para o contador uma remuneração que para o cliente não fica pesado pagar e para o contador, na hora que você combina 5 empresas ou 10 empresas, dependendo do formato, você tem uma remuneração legal. Já é uma carteira rentável. Entendeu? Né? Então, assim, vamos traduzir em números aqui, vamos brincar com números. Se você pega empresas aí de microempresas, que ela já tem uma pequena estrutura administrativa, né, que você tem lá um analista financeiro, um auxiliar financeiro. Pô, um auxiliar financeiro hoje, um salário base de um camarada desse é R$ 1.200, R$ 1.500. Né? Se o contador se oferece para fazer toda essa parte contábil, burocrática e oferecer um BPO também, né? Usando o software do cara, usando a contabilidade 4.0. Então pensa comigo, você não vai ficar lançando nota. Quer dizer, não é mais trabalho, não está falando para o contador que ele não vai ter final de semana, exato. Não vai ter noite, não vai ter Ele não nada. vai ser um analista financeiro que vai ficar digitando o título a pagar, título a receber. Não, isso vai vir tudo dentro da nota fiscal, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai controlar o caixa do cara, o conta corrente dele, de perto, né? Esse trabalho que ele vai fazer. Aí se você pega, por exemplo, você é contratado enquanto contador por 10 empresas que vão te pagar esses R$ 1.500, pequenininhas, ou R$ 2.000. Você está falando de 10 clientes, você está falando de R$ 20.000 de honorário por mês.
né? Aí a gente vai para o mundo corporativo. Qual cargo remunera R$ 20.000 por mês? Né? E você tem ainda a redução do seu custo fixo. Porque você não vai ter uma estrutura física. No máximo, você vai carregar um assistente com você ali para, eventualmente, fazer alguma atividade um pouco mais operacional. Mas a tendência é que a gente não tenha isso, né? Pesquisando sobre a implantação disso nas empresas de contabilidade, existe um escritório de contabilidade e consultoria que ele é sediado em Curitiba, mas ele está se expandindo aí para Brasília, Rio e São Paulo, em que eles investiram pesado na robotização na contabilidade. E eles declaram que o robô faz 92% do trabalho humano, né, com 99,9% de acerto. Só que o robô não recebe fundo de garantia, 13º, férias, não tem folga, o robô trabalha 24/7. Né? O que sobra para o contador, para a pessoa, para o ser humano? Os 8%, que é o quê? É justamente esse consultivo, essa aproximação com o empresário, com o tomador de decisão, com o gestor. Uhum, legal. O Anderson está falando aqui um pouco, algumas perguntas, como o pessoal manda, a gente já comentou, não vou ficar redundante, mas essa eu achei interessante, né? A gente está vivenciando aí uma mudança nos segmentos de serviço, no ambiente regulatório. Estudos afirmam que as organizações contábeis não aplicam sequer norma ITG 100, ITG 1000, e a tecnologia ainda também é uma dificuldade. Os profissionais contábeis têm um baixo nível de conhecimento, o que dificulta essa prestação, né? Como que você vê, então, esse ambiente? Assim, é uma questão, precisa se preparar? Sim, precisa se preparar. Realmente, a dificuldade, ela existe, né? Tanto é que, se a gente pegar aí de 2008 para cá, a gente está falando aí de 10 anos mais ou menos, você tem o início dos SPEDs lá, em 2008, com nota fiscal eletrônica, a ECD, né? E depois o SPED fiscal, SPED contribuições, a ECF, agora o E-Social. E todos esses SPEDs, né, eles demandaram investimento em tecnologia e demandaram adequação do contador. E por que não a adequação do contador e do cliente? Né? Se a gente pegar, por exemplo, o bloco K, você tinha aí empresas de pequeno porte que não eram optantes pelo Simples Nacional e apuravam o ICMS por RPA, indústria, tem que pôr um bloco K. E o cara fatura 5 milhões por ano, está fora do Simples, tem que... E aí o cara não tinha o controle do estoque, como é que faz? Né? Então, houve a necessidade do contador, da empresa, se adequarem à tecnologia. Né? E o contador tem que se adequar à tecnologia, não tem jeito, ele precisa ser parceiro da turma da TI, não tem jeito. Precisa conversar, né? Trabalhar junto. Uma pergunta interessante aqui também do Jefferson, ele acredita que essa mudança vem ocorrendo há algum tempo, mas também se deve a um momento econômico e a necessidade de reduzir custo e despesa. Você concorda com isso? Como que você vê? É uma decisão só de reduzir custo e despesa ou é... Eu acho que é um combinado, né? De a gente remunerar aquilo que de fato agrega valor. Né? Então, a burocracia, ela não agrega valor. A repetição de tarefas, ela também não agrega valor. Né? Se a gente for buscar lá na teoria econômica, o dinheiro é um recurso escasso. Uhum. Né? Então, essa busca por redução de custo, ela é incessante. Não é só reduzir custo por si, né? Não. É sempre a relação custo-benefício. Exato. Eu tenho que maximizar essa relação. Essa relação, né? O menor custo com o maior benefício. E aí é justamente isso. Você tem um menor custo no processamento e o maior benefício aonde? Na disponibilidade da informação. A informação... Quer dizer, eu deixo uma informação mais confiável
que vai possibilitar também que a mente humana, que é um recurso de custo maior e mais escasso, possa ajudar numa tomada de decisão de maior complexidade. Esse ponto que você mencionou, a mente humana. Né? Eu vinha para cá, para Ribeirão, e estava pensando justamente nessa questão da inteligência artificial, que eu acredito que ela não vai conseguir suprir 100% das nossas necessidades. Eu estava lá, conectei o Spotify no carro e aí selecionei lá aquela lista que o Spotify faz para você, né? A Daily Mix e tal. Isso. Aí começou a tocar umas músicas, eu falei, cara, essa inteligência artificial aqui não tá muito legal não, porque eram as músicas que eu não gostava. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Então, é óbvio, a gente está numa transformação, né? Não é uma coisa definitiva. Mas eu acho que a mente humana ela não vai ser totalmente jogada de lado e a gente vai viver com a inteligência artificial. A inteligência vai nos auxiliar muito. Um ponto que você falou agora, eu participei de um fórum de tecnologia também em inteligência artificial há pouco tempo atrás, e até porque eu gosto de pesquisar bastante nessa interface de contabilidade com inteligência artificial, e um dos palestrantes falou uma frase bastante interessante. Toda empresa quer ter um robô, quer ter uma inteligência artificial, mas nenhum cliente quer ser atendido por uma inteligência artificial. Você não gosta, né? Então, quando você vê hoje tem, por exemplo, chatbots, aqueles robozinhos que respondem no WhatsApp, no Facebook, mas eles não te respondem como se fosse um robô, eles te respondem tentando simular como se fosse uma pessoa para que você não sinta isso. Ou quando você liga num atendimento automatizado por telefone, ele também se identifica de uma maneira tentando simular a forma humana de se relacionar, cordialidade, entonação. Quer dizer, ninguém quer ser atendido por um robô. Isso. Eu acho que isso também acho uma coisa que a contabilidade 4.0 precisa ter em mente, né? Sobra, assim, a automação, a inteligência artificial mata aquele processo repetitivo, mas a interação com o cliente tem que ser uma interação humana. Sim. A interação com o cliente, a interação com o administrador da empresa que a gente trabalha, a interação com o dono da empresa, com o gestor, o diretor, enfim, e mesmo com os nossos clientes internos, né? Que a gente às vezes coloca a contabilidade só ligada ao diretor, ao presidente da empresa ou ao dono do negócio. Mas a gente tem os clientes internos, né? Que vão caminhar para o topo. Né? Então, esse relacionamento eu acho que não vai se perder. Pensando numa pergunta aqui do Kleber, né? Quais são as competências, além da contábil, que o profissional deve investir recurso e tempo? Eu acho que é um pouco nessa linha, né? Isso. Relacionamento. É o que a gente tem falado hoje na academia, que são os soft skills, né? As habilidades de apresentação, de relacionamento, de interação humana, de pensar o planejamento, o futuro. Acho que é um pouco disso. Isso, né? É verdade. A gente, na nossa formação contábil, a gente tem lá nos primeiros semestres as disciplinas de humanas, né? A sociologia, a psicologia, a filosofia. E normalmente o aluno de contábeis ele não dá muita trela para essas disciplinas, né? E, na verdade, essas disciplinas, eu fui um que também não dei trela, viu? Mas veio me despertar justamente no doutorado. Essas disciplinas nos tornam mais flexíveis, né? Mais humanos. Então, essa questão do relacionamento do contador com outras pessoas vai forçar o contador a não ser aquele cara rígido, né? Inflexível, aquele cara que, não, isso não pode, né? Aquele cara que estraga a festa de qualquer gestor, né? Não, isso vai dar problema, não, isso não pode. Eu acho que o contador ele tem que colocar os limites que a legislação ou a própria norma contábil impõe a ele, e impõe à empresa, né?
mas de uma maneira mais suave, né? De uma maneira que agregue também valor ao negócio, né? A partir da contabilidade. Nesse ponto que você fala um pouco dessas disciplinas, aí tem uma também que tem essa filosofia e que muitas vezes é deixado de lado, que é a questão da ética, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui do Anderson que encaixa muito nesse sentido, porque existe todo um aspecto da ética profissional na nossa área e a gente vê muitas vezes condutas de profissionais na nossa área que oferecem serviços por valores muito baixos, prejudicando qualidade, estabelecendo concorrência desleal. Como que você vê essa questão? E talvez até como, aí eu complemento, como que toda essa mudança pode ser uma oportunidade ou pode ser um problema? Isso, a gente tem episódios aí recentes, né, dessa mercantilização dos serviços contábeis, né? Então, recentemente um banco compartilhou lá na sua página inicial, voltada para as PMEs, que oferecia um parceiro de serviços contábeis a um custo muito baixo, né? Então, a primeira recomendação que eu faço para os colegas contadores simule, entre num desses prestadores de serviços e que eventualmente oferece lá por R$ 89,90, R$ 99,90, enfim. Entre lá com o CNPJ do seu escritório e vai colocando o perfil do seu escritório. Você vai ver que não vai sair não vai ser por R$ 99,90, né? Então, assim, esse valor que eles oferecem É mais que uma isca, né? é uma baita isca, né? Porque, segundo, esses serviços automatizados aí de contador, entre aspas, na verdade é um autosserviço, é um do yourself, né? Que o cliente tem que alimentar o sistema. Então, na verdade, essa empresa está oferecendo um sistema que vai te devolver uma guia para você pagar e vai cumprir lá as obrigações acessórias impostas pelo governo. Mas o cliente que tem que alimentar. E aí, muitas vezes, o cliente não quer. Fala, pô, mas isso aqui meu contador fazia para mim, né? Outro ponto, ele vai ser atendido, quando não por um robô, tentando se passar por um ser humano, mas ele não vai conseguir conversar com o contador nesses serviços, né? Ele vai, no máximo, chegar a um estagiário. Então, há notícias, eu não conheço, nunca estive em loco, mas há notícias de que essas empresas são grandes galpões lotados de estudantes de ciências contábeis, estagiários, contratados como estagiários, que ficam acompanhando ali, né? E eventualmente faz um serviço de helpdesk, mas que provavelmente tem uma tela e aí ele encaixa a pergunta que o cliente fez para ele e a tela te dá a resposta. Como é os telemarketings hoje das companhias, call center, os call centers, né? Então, esse é outro ponto, que o cliente, o empresário, ele vai ter uma dificuldade no atendimento, né? E aí a gente volta para a questão humana. O relacionamento, ele é fundamental, né? Eu não conheço muito assim, os cenários fora ali da nossa região, mas conversando com alguns delegados do CRC, me parece que é uma coisa bastante comum. Você não costuma conquistar um cliente através de propaganda ou através de um marketing agressivo. Normalmente, o cliente te procura por uma indicação. E essa indicação foi feita por um cliente que você já mantém relação e esse cliente confia em você. Então, a confiança no profissional da contabilidade, ela ainda é uma grande ferramenta de concretização de novos negócios, de novos contratos. Ótimo. A gente falou muito da figura do escritório de contabilidade, da pequena e média empresa. Como que você vê o impacto da contabilidade 4.0 para uma empresa de capital aberto, já que, em última instância, o usuário é o dono das ações, né? O que vai melhorar a análise? Essa pergunta do Wellington. Então, quando a gente pensa nas empresas de capital aberto, a gente já parte do pressuposto que toda essa estrutura
de governança corporativa e compliance, ela está bem Já implantada, já existe. Já tem uma né? estrutura. Já existe. Então, eu poderia pensar numa otimização da prestação de informações com os acionistas. Então, hoje a gente tem a informação trimestral, né? De repente, com a contabilidade 4.0, essa coisa rodando bem redonda mesmo, você ter uma divulgação de demonstrações contábeis, de informações para o investidor com mais agilidade, né? Porque a gente ainda tem uma defasagem de 3 meses, né? Uhum. Então, hoje a gente está com demonstrações publicadas até setembro, né? Então, eu acho que a contabilidade 4.0 ela pode contribuir nesse sentido da tempestividade e, por que não, ser um pouquinho mais ousado e pensar até na redução de assimetria de informação entre a empresa e o usuário. Melhorando de fato a análise para o investidor, para o acionista. Exato. Legal. E aí, já que estamos chegando nos minutos finais, aí, apesar que ainda tem um pouquinho de tempo para a pergunta, o Sérgio mandou aqui, podemos dizer que as pessoas formadas em contabilidade, que não são os contadores, né, mas que exercem funções de auxiliares, podemos dizer que irão deixar de existir? Ou seja, vamos ter uma larga escala de desemprego? Como que é a tua visão? Se a pessoa, ela, ao longo dos 4 anos de graduação, ela não sair da caixinha, né? Ela ficar lá nos 4 anos lançando nota, ou fazendo lançamento contábil, ou apurando imposto, ficar nesse trabalho operacional, realmente corre o sério risco de ficar desempregado, né? A dica que eu dou para quem está ali exercendo um cargo de analista, ou seja contábil, fiscal, enfim, financeiro, busque sempre o aprimoramento na tua função ali, busque sempre mais informação, né? Uhum. Não fique preso naquele marzinho que você está ali, porque eu tenho prazo para cumprir e tal, não sei o quê. Tenta se dedicar ao máximo para reduzir o tempo dessa sua atividade, para você aprender coisas novas, né? Porque você tem que desenvolver essas habilidades de relacionamento, né? De entender também, olha, essa informação de compra, ela está aqui, mas ela é importante para isso, para isso, para isso, né? Você sair um pouco do seu quadradinho e tentar novos, mas eu não consigo, a empresa não me oferece isso, tal. Então, por que não é um momento de você pensar em ir para uma empresa que incentiva isso, né? A gente, enquanto ser humano, qualquer profissão, a gente tem que buscar sempre Sim. a atualização, sempre o novo, né? Sempre a indústria 4.0 em geral, eu preciso estar sempre me aprimorando. A contabilidade 4.0 acho que não fica diferente disso. Mas eu também, assim, opinião pessoal minha, se posso falar um pouco, eu acho que a profissão não vai acabar, né? Até a Maria falou, olha, quando eu me formei em 97, o pessoal falava que contabilidade operacional ia acabar e ainda não acabou. Eu acho que, assim, ainda vai demorar muito, a contabilidade em si não vai acabar, eu acho que ainda vai demorar algum tempo para ter uma redução um pouco mais drástica, apesar dessa redução já vir acontecendo, se a gente for observar aí os últimos 10, 15 anos. Mas eu acho que é uma realidade, e é como você falou, quem não se mantiver atualizado, quem não se preparar para isso, quem não buscar gerar uma atividade que proporcione valor agregado, aquela relação custo-benefício, não vai ter muito espaço para isso, né? Exatamente. Por isso da importância, né, de você estar buscando essa atualização também acadêmica, né? Você dispor aí de um tempo para fazer um MBA, para você conhecer aquilo que está sendo discutido, né? Porque se você fizer
cursos de especialização, seja o MBA, seja uma pós-graduação lato sensu, enfim. Se você estiver em contato com a academia, de alguma maneira, né, você está sempre recebendo aquela informação que está sendo pensada. Tá, né? vendo o que vem de novo no horizonte. Né? Os professores dos programas de estrito sensu, os professores pesquisadores, eles estão sempre participando de eventos, né, de congressos nacionais, internacionais, estão sempre fazendo pesquisa, estão sempre em contato com o que está sendo publicado nas suas linhas de pesquisa. Né? E quando a gente tem contato com esses professores, nos MBAs, nos cursos de especialização, você recebe essa carga também. Né? Então, pensar, eu me formei, fiz um MBA e tá bom. Quando que você fez esse MBA? Há 10 anos atrás? Meu amigo, vai fazer um outro. Né? Hoje a gente tem tantas áreas da contabilidade a serem exploradas, né? A receber uma carga de conhecimento. Por exemplo, o professor Marcelo mencionou o CPC da Receita, do Leasing e... que eu falei agora da Receita e de Leasing. Receita e Leasing. E são bem recentes. São né? recentes, são assuntos desse ano, né? que entraram em vigor esse ano. Então, poxa, se você se formou em 2018, já está defasado. Né? Então, é importante esse contato, né? Esse eterno estudar. E para finalizar aqui, o Wellington está perguntando, e a Auditoria 4.0, faz sentido? Eu acho que talvez é um dos que mais faça sentido. Eu acho que sim, né? Como eu mencionei lá no comecinho, né? A auditoria, ela tem o início ali com a Revolução Industrial, havia necessidade de um investimento maior em plantas industriais. E os empresários não tinham esse recurso e foram buscar no mercado. Né? E aí surgem, então, as SAs. E aí, com a SA, você tem que prestar conta com o usuário externo, e aí a auditoria vai lá e valida aquela prestação de contas. Né? Hoje, principalmente com o blockchain, né, um outro ponto que eu fico me questionando. Né? O que é o blockchain? Nada mais é que o livro razão da movimentação entre as criptomoedas, né? De quem pagou e quem recebeu e vice-versa. E é algo público, né? E a criptomoeda está baseada na fé pública, né? E aí eu me questiono, eu falo, e a auditoria nessa? Né? Onde que ela vai validar o que se o negócio ali já está validado? Né? Então, o setor de auditoria também tem que se preocupar com essa indústria 4.0. Legal. Eu acho que assim, essa questão de estar se aperfeiçoando, né, essa série de webinars que a gente vem fazendo do MBA e Contabilidade em FRS, que a gente já fez no começo do ano e estamos retomando agora no final de 2019, vamos ter mais uma série no começo de 2020, é bem um pouco disso, né? Falar um pouco de temas que estão pipocando aí, gerando dúvidas, e até como uma maneira de divulgar o nosso curso, porque é um curso que a gente trabalha com uma grade bastante detalhada em termos de normas CPC e FRS, então a gente acaba tendo praticamente todas as normas dentro do curso, com aulas específicas para elas, inclusive CPC-PME, que é coisa que às vezes a gente não vê e que gera o valor agregado de como que eu vou fazer uma implantação dessa norma, como que eu vou verificar tudo isso, né? Toda a aplicação, a decisão, a escolha contábil, a norma muitas vezes possibilita fazer de um jeito, de outro, qual é a melhor maneira. Eu acho que isso é um pouco do que a gente falou aqui. Mas com certeza tem todo um aspecto também tecnológico, como você colocou, que também tem que ter a formação dos contadores. Quer dizer, todo esse aspecto, relações pessoais, tecnologia, conhecer as normas,
vão fazer parte cada vez mais da função do contador, né? Não tem mais como ficar só atrás da norma tributária e das modificações que existem. Exatamente. E ainda se vier essa reforma tributária, que promete simplificar muita coisa, eu acho que é um belo de um empurrão para o contador realmente ocupar na sociedade o papel que lhe cabe. Legal. Bom, Juliano, muito obrigado. Você vê, a gente passa uma hora aqui bem rápido. Gostaria de agradecer a todos que assistiram, que venham assistir depois esse webinar sobre contabilidade 4.0. Muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor, deu para a gente bater um papo bem interessante e poder entender um pouco melhor os caminhos que vão surgir aí para a contabilidade. Eu que agradeço o professor Marcelo pelo convite. Como eu disse, é sempre um grande prazer vir para Ribeirão, rever os amigos, né, e poder contribuir com as perguntas, né? Às vezes a gente não esclarece nada, a gente só provoca um pouquinho mais. Exatamente. Mas é justamente nessas provocações que a gente faz a ideia crescer, a ideia amadurecer. E surgirem ideias novas, Exatamente. Né? Bom, obrigado a todos. Como eu disse, esse webinar é um oferecimento do MBA Contabilidade em FRS, é um MBA USP em EAD, o que também facilita para quem tiver espalhado por todo o Brasil. Quem não conhece os cursos da Fundace USP aqui de Ribeirão Preto, a gente usa essa plataforma que vocês assistiram esse webinar, então é legal porque vocês puderam ver um pouco como que é esse ambiente, como que é, apesar das aulas serem um pouco diferentes, mas como que é a metodologia, o que a gente utiliza no EAD, que acaba também sendo uma ótima ferramenta para esse tipo de atualização. Então, um prazer ter passado essa noite aqui com vocês e a gente fica à disposição qualquer contato que desejar. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.